Renato Lopes é conhecido de todos nós, ele tem um vasto currículo, mas abreviando bastante aqui, ele é professor da Duke University, é professor livre docente da Unifesp, e ele é o diretor e CEO do BCRI, né, Brazilian Clinical Research Institute, aqui no Brasil, e que faz pesquisa em colaboração com várias instituições de todo o mundo. O professor Renato é um dos responsáveis por ter sido criada a coalizão Covid-19 e a futura coalizão, já presente coalizão cardiovascular, né? Então, é disso que a gente vai comentar hoje, né? Falar um pouco, né, doutor Renato, sobre evidência científica, a importância da evidência científica e da avaliação adequada da evidência científica, avaliação das metodologias científicas abordadas, colaboração em pesquisa clínica e mentoria em medicina acadêmica. Esse vai ser o tema da nossa discussão de hoje. Então, agradeço demais a sua presença aqui. Eu acabei de entrar, é André Guanais. E enquanto você vai botando aí, só quero dar as boas-vindas, viu, em nome do Instituto. Eu sei que o Germano já o fez, mas só quero dizer ao professor Renato Delasso Lopes que é um prazer você estar fazendo essa terceira sessão do Nossa Científica. Agora vamos ouvir aí o que temos aí a trocar de experiência, e aprender e a ver, é muito importante. E essas reuniões têm tido participações bastante interessantes, a gente tem tido mais de 40 pontos, 50 pontos de conexão, e esses pontos de conexão geralmente têm, no mínimo, 3 ou 4, 2 pessoas, o que dá uma participação média de 250 a 300 participantes. É um prazer e estamos aí agora todos ouvidos. Um abraço. Obrigado, André, pelo carinho. Em discutindo com o Germano algum tópico que poderia ser aplicado para qualquer, né, profissional da saúde ou equipes médicas, médicos, não médicos, profissionais de saúde que ajudam, trabalham com pacientes, pesquisadores, enfim, um público bastante amplo, eu decidi falar um pouco sobre 3 pilares que eu julgo fundamental para a medicina acadêmica do século XXI, sem os quais a gente realmente não consegue sobreviver. Então, vou falar um pouco da importância da globalização, aí depois vou, ao mesmo tempo, explicar um pouco da colaboração, e tudo isso no sentido de por que isso é fundamental para que a gente possa gerar evidências sólidas, que realmente nós saibamos o que fazer com os pacientes na prática clínica, e, por final, não menos importante, o papel da tutoria ou da mentoria como algo fundamental. Então, quando a gente fala em globalização, é sempre importante a gente lembrar que isso, sem dúvida nenhuma, inclui desafios. Não é fácil a gente globalizar, mas, ao mesmo tempo, inúmeras oportunidades, né? Aqui, só para ilustrar onde a gente trabalha, o Hospital da Duke University, Hospital Universitário, 750 leitos, e aqui do lado direito é o nosso Instituto de Pesquisa, quer dizer, então é um prédio, na verdade, a gente tem 2 prédios desses, de 9 andares, dedicados somente para pesquisa clínica. E o Instituto de Pesquisa da Duke tem essa missão, né, que é uma missão de longa data, já tem mais de 30 anos, onde os senhores podem ver que algumas palavras-chave, né, nessa missão: desenvolver e dividir conhecimento. Então, essa é a primeira palavra que eu chamo a atenção. Dividir é fundamental, né, que tem muito que ver com o que a gente vai estar falando, que é o fato de colaborar. Obviamente que aprimorar os fechos dos pacientes e ao redor do mundo. Então, vejo que mesmo sendo uma instituição americana, a gente tem muito arraizado essa visão de realmente globalizar a tão alto extremo que nós hoje temos uma faculdade de medicina da Duke em Singapura, imagina, na Ásia. Então, hoje o médico em Singapura se forma simplesmente com o diploma da Duke morando em Singapura. Então, é um grau aí bastante importante de globalização. E a gente sabe que desde 2002, começo do século XXI, os estudos vêm saindo dos Estados Unidos, né? Cada vez mais do FDA e as indústrias farmacêuticas estão investindo em outros países que não os Estados Unidos. Por quê? Porque ficou muito caro fazer pesquisa nos Estados Unidos e basicamente impossível incluir os pacientes no grau de heterogeneidade que a gente precisa. Então, essa é uma tendência que vem acontecendo nos últimos anos cada vez mais forte. E veja a importância da globalização. O estudo CURE é um estudo importante na cardiologia que provou aí que se a gente somar um outro antiagregante plaquetário,
nesse caso aí o clopidogrel, junto com a aspirina, os pacientes têm têm menos infarto, menos AVC, menos morte. E veja que foi um estudo de 12.500 pacientes e veja que só 420 pacientes dos Estados Unidos. Ou seja, uma droga que todo mundo usa hoje, e se a gente fosse depender dos Estados Unidos, não tinha maneira da gente conseguir completar esse estudo com 12 mil pacientes, sendo que só 400 vieram dos Estados Unidos. Esse é outro estudo muito importante, já faz aí 10 anos que a gente publicou o estudo Plato, que testou aí o ticagrelor, quer dizer, um outro antiagregante plaquetário. Vejam que interessante. Esse estudo é um estudo de 18 mil doentes que mostra que usar esse ticagrelor agora, que é um antiplaquetário mais potente, é melhor que o clopidogrel para quem já teve infarto. Mas veja que quando a gente vê a análise subgrupo, olha que interessante, a droga parece funcionar independente do grupo, do paciente ser idoso, ser mais jovem, ou ser hipertenso, ou não ser, ou ter mais peso, o peso aumentado ou não. Porém, quando a gente pegou América do Norte, vejo que parece que a droga não funciona tão bem. Parece que ela, na verdade, até aumenta o risco. Então, vejam que interessante. Se a gente fosse fazer um estudo somente nos Estados Unidos ou na América do Norte, a gente talvez não teria um estudo positivo e, portanto, não teria aí uma droga que hoje o mundo inteiro usa e que todo mundo tem a vantagem de usar essa droga, porque ela melhora o prognóstico dos pacientes com infarto. Então, veja a importância de a gente ter algo realmente globalizado. Além disso, a gente sabe que esse é um estudo bem antigo, né, já há mais de 30 anos, que o professor Salim Yusuf, da McMaster, mostrou, que vejam que o importante nos estudos não é só o número de pacientes, mas é o número de eventos, né? É quantas mortes, é quantos infartos, é quantos AVCs os pacientes têm. Então, vejam que para a gente ter o poder estatístico adequado, o que acontece? A gente tem que ter aí mais de 650 eventos, o que vai nos requerir uma amostra com mais de 10 mil doentes. E é impossível a gente fazer um estudo de mais de 10 mil doentes em um país único, seja ele qual for. É muito difícil. E, por isso, realmente uma necessidade da globalização. E esse é um livro muito importante, muito interessante, já um pouco antigo, mas mesmo assim bastante atual, no sentido que o mundo está realmente ficando mais flat, né? Mais realmente sem barreiras, sem fronteiras, e mostrando que realmente a condução das pesquisas clínicas dos Estados Unidos vem se tornando cada vez mais complexa, cada vez mais cara, cada vez mais demorada, e realmente há uma necessidade de se buscar outros mercados para se realizar as pesquisas clínicas. Então, aí a Índia, a China, o leste europeu tendo um papel importante, mas com alguns aspectos importantes também em relação à qualidade. E aí a América do Sul, que realmente tem grandes vantagens por estar na mesma zona de horário, né, sem diferenças muito grandes em relação aos Estados Unidos de horário, e com qualidade muito alta, ou seja, qualidade que não vem sido questionada, como é o caso de alguns países da Ásia e do leste europeu. E a gente sabe da importância de fazer realmente estudo globalizado, porque quando a gente pega os estudos clínicos, sempre classicamente houve algo que é chamado uma seleção de pacientes, né? Então sempre é o paciente tem mais homens, brancos, adultos e poucos idosos, e com poucas comorbidades. E a gente sabe que aí, quando a gente pega esses resultados e vai aplicar para a prática, às vezes os pacientes não se enquadram nesse estudo que a gente fez. Então, por isso é importante a gente realmente globalizar, para que a gente possa ter mais minorias representadas nesses estudos. Então, mais mulheres, mais idosos, mais pacientes com comorbidades, e para que os resultados possam ser mais generalizáveis ao final de cada pesquisa. E o Jeff Drazen, que foi durante 19 anos o editor-chefe do New England, ele publica essa frase no começo do século XXI, realmente dizendo que o sistema da pesquisa clínica seria muito mais simples se a gente tivesse uma linguagem contractual universal. Ou seja, essa é uma das grandes barreiras da globalização. Cada CEP, cada CONEP, equivalente a CONEP, em cada país, em cada serviço serviço legal de cada universidade, né, com os advogados, existe uma linguagem diferente, existe uma linguagem própria de cada lugar. Então, isso faz com que
o processo de globalização seja bastante complexo por conta disso. O que isso ideal seria ter essa linguagem universal que facilitaria muito. É muito difícil ter a linguagem universal, mas o que a gente tenta fazer é o que a gente chama de uma confederação de centros acadêmicos, onde a gente tenha talvez um centro coordenador principal, mas que trabalhe com vários centros em alto nível, em níveis de qualidade semelhantes, que a gente conheça, que a gente tenha confiança, para que esses centros acadêmicos funcionem ou trabalhem em parceria, em colaboração, e consigam fazer aquilo que sozinho a gente não consegue fazer. Então, essa é uma ideia que surgiu há muitos anos atrás na Duke, da gente criar realmente essa confederação. Isso foi tão importante que o Robert Califf, que foi o fundador do Duke Clinical Research Institute, foi ex-presidente do FDA, é um dos maiores nomes da pesquisa clínica mundial, da cardiologia, atualmente trabalhando no Google, como um dos CMOs da Google, criou esse network de integração de redes de pesquisa nos Estados Unidos, onde há 10, 15 anos atrás ele ganhou uma verba muito grande, e com essa verba ele acabou criando essa enterprise, né, de integração de centros de pesquisa dentro dos Estados Unidos, com essa ideia realmente de organizar pesquisa clínica como um todo. E o que a gente fez no Brasil, então? Né? O que aconteceu foi que a Duke ela acabou se envolvendo com vários centros acadêmicos no mundo inteiro para que pudéssemos criar essa confederação de centros de pesquisa, e na América do Sul havia realmente um gap, né? E foi aí que nós criamos o Brazilian Clinical Research Institute, já faz aí 12 anos da criação desse instituto, que vem sendo aí o parceiro, a organização irmã da Duke University na América Latina. E por que a globalização é importante? Ela é importante, como eu mostrei, porque a gente precisa do tamanho de amostras importantes nos estudos, a competição saudável ela acaba sendo positiva para o aprimoramento dos processos em pesquisa clínica. A gente consegue fazer mais pesquisa, você consegue ter mais respostas, o que é fundamental. Há um modelo de se dividir as lições que a gente aprende com cada centro, com cada cidade, com cada estado, com cada país. Então, isso é muito importante. E, obviamente, que a gente consegue uma heterogeneidade genética, inclusive, que nos dá muito mais segurança antes da aprovação de uma droga ou de uma molécula nova. Obviamente que, como eu disse, a pesquisa vem saindo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos claramente é inferior em relação a custo, em relação às populações que são naíves de tratamento, que não são, ou seja, são virgens de tratamentos, e obviamente que eles classicamente, os Estados Unidos têm mais qualidade de banco de dados, mais qualidade de organização, e que vem mudando isso, particularmente na América Latina, particularmente na nossa região e no Brasil em especial. E é uma necessidade, né? Então, a globalização se torna uma necessidade porque a gente vai precisar dos estudos que são provas de conceito fundamentais, dos trials que são os trials que a gente chama tradicionais, testando eficácia, e dos trials mais pragmáticos, que vão testar efetividade, que vão olhar em custo-efetividade num cenário mais pragmático. Então, a pergunta não é mais se a gente vai ou não globalizar, a pergunta é por que a gente globaliza e como a gente tem o manejo das diferenças culturais para que a gente possa juntar os dados que estejam apropriados serem juntados, mas separá-los da maneira adequada também quando isso é necessário. Então, de novo, não é se a globalização vai vir para ficar, ela já chegou, ela já é uma realidade e todos vão ter que se adaptar a isso. Acho que o Covid acaba mostrando isso, obrigando as pessoas que tinham até uma certa relutância a entender isso, mostrar para todos o quão isso é importante. Grátis e todas as vantagens na Acertar Black. Saiba mais em... O quão isso é importante e o quão, na verdade, o poder, né, da gente se comunicar através da internet, globalização, em diferentes países, diferentes time zones e assim por diante. Então, acho que realmente vem aí uma gota realmente final nesse copo de água que já estava transbordando, que era realmente a globalização, e vem o Covid consolidar esse conceito dessa importância.
né, nossa experiência no DCRI, no Duke Clinical Research Institute, a gente trabalha com 65 países, então vejam, nós temos hoje 1.200 pessoas dedicadas para pesquisas, mais de 200 docentes, e a gente já incluiu 1,2, na verdade, hoje, já mais de 1,5 milhões de pacientes nos nossos estudos. Já tivemos aí quase 10 mil publicações nos últimos 20 anos, 20% em fatores de impacto acima de 10. Então, vejam que quando a gente realmente globaliza e quando a gente trabalha com 65 países, com colaboração, a gente consegue atingir esses resultados que são pouco comuns. E qual foram os 3 steps, né, da formação desse instituto de pesquisa? Eu uso o DCRI, o Duke Clinical Research Institute, como plataforma, por ser realmente o maior instituto de pesquisa clínica do mundo hoje. Então, eu acho que a gente tem que se espelhar naquele grupo que realmente fez as coisas acontecerem. Então, vejo que tudo começa em 1969 com o Duke Data Bank, onde, na verdade, 2 pioneiros interpretam e entendem que os pacientes que eram submetidos a cateterismo, que estavam começando naquele ano, imagina, a gente vai colocar um catéter dentro do coração do paciente, a gente deveria seguir esses pacientes em casa depois para ver se eles estão bem ou não. E aí começa o Duke Data Bank, que foi durante muitos anos uma das maiores fontes de dados do mundo. Depois a gente teve, em 1989, um dos primeiros conceitos de mega trials, onde foi o estudo GUSTO, onde se testou uma droga para infarto, né, o trombolítico para infarto, o tratamento para aumentar, abrir a coronária do paciente que estava infartando, e vejo que foram 40 mil pacientes, então foi a primeira vez que a gente realmente tem essa ideia de mega trials, e tinham só 3 páginas de CRF, né, de coleta de dados. 3 páginas, imagina os senhores. Hoje a CRF nos ensaios clínicos tem 300, 400 páginas. Então tinham 3 páginas e a gente publicou mais de 100 papers dessas 3 páginas. Então vejam a eficiência de saber o que coletar e depois saber publicar o que foi coletado, e não simplesmente ficar coletando um monte de informação que não vai ser usada e só vai realmente fazer com que o estudo seja nada pragmático. E aí, agora, em 2015, vem a terceira onda, que está usando parcerias como a Duke, a Stanford University e Google, né? Então, o Robert Califf está na Google hoje, o Bob Harrington está no Stanford, então a gente consegue estabelecer parcerias usando o Google para tentar avançar a ciência e a medicina cardiovascular. Então, esses são os 3 pilares aí, em termos do túnel do tempo, no desenvolvimento do Duke Clinical Research Institute. E, fundamentalmente, essa é a nossa função, é pegar a experiência à beira do leito, ou seja, pegar a experiência à beira do leito, criar as dúvidas, as perguntas que são importantes, responder de maneira sistemática e de maneira correta para que a gente possa ter respostas confiáveis, se algo realmente se confirma ou não, se algo realmente que eu observei na beira do leito se confirma sistematicamente ou não, e uma vez que isso é provado, a gente aplicar para o mundo inteiro. Essa é a cadeia de gerar o conhecimento. Não tem como fugir dessa cadeia, pessoal. E por isso que essa é uma frase clássica da medicina acadêmica do século XIX, do século XX, né, melhor dizendo, onde existia essa temática, né, ou a gente publica ou a gente vai perecer. Né? Essa foi durante muitos anos a temática da medicina moderna. Eu tomei a liberdade de mudar isso alguns anos atrás, onde eu venho falando que não é mais publish or perish, mas é collaborate or perish. Ou seja, ou a gente vai colaborar, ou a gente não vai sobreviver na medicina acadêmica do século XXI. E aqui vocês podem ver alguns exemplos dessa colaboração. Então, vejam que aqui são parceiros que a Duke tem no mundo inteiro, onde a gente trabalha em aspectos colaborativos. Recentemente, há 3 anos atrás, fizemos um estudo em colaboração que o Brasil foi envolvido, então vejam aí 5 países envolvidos, no que foi o primeiro estudo em cluster, testando uma intervenção de educação para pacientes com fibrilação atrial. Então vejam, os pacientes são randomizados para receber uma intervenção de educação. Eu vou educar os pacientes, eu vou educar os familiares, eu vou educar o profissional de saúde para ver se a gente consegue melhorar a aderência do uso de anticoagulantes. E veja que quando a gente faz isso, olha o que acontece. A educação consegue aumentar o uso de anticoagulantes apropriadamente e, mais do que isso, olhem as taxas de AVC. Ou seja, a gente diminui 50% em um ano as taxas de AVC com simplesmente educação. Então, isso é feito de maneira randomizada, no desenho
com rigor científico mais apropriado que nós podemos ter, e isso só é possível ser feito através de uma colaboração importante. Veja aí o estudo publicado no Lancet, há 3 anos atrás, e que foi modelo para ser usado nas diretrizes mundiais de recomendações em termos de educação ao redor de fibrilação atrial. Então, realmente, esse é o espírito que nós temos que ter. Outra forma de colaboração, veja que interessante, esse é um Master's Degree em Pesquisa Clínica, então um mestrado oficial em Pesquisa Clínica que nós abrimos dentro do BCRI, e a gente aí gradua alunos em tempo real, assistindo o curso em tempo real com os alunos da DUC. E no final de 2 anos eles vão para a DUC e se graduam. Então vocês podem ver aí o Marcelo Katz, o Pedro, a Luciana, a Marília, várias pessoas que vocês conhecem, que se graduaram. Eu tive o prazer de poder orientar esse pessoal, e eles se graduaram com o diploma da DUC sem sair do Brasil. Então, veja que interessante, tem um diploma, não é um certificado, é um diploma oficial da Duke University, sem sair do Brasil. E aí começam os fatos que são pouco comuns, né? A colaboração prova isso. Então, vejam, a gente colabora, esse estudo que eu fiz junto com o Otávio, mais uma equipe grande de pesquisadores, onde a gente faz um estudo chamado Bridge ACS lá em 2012, 8 anos atrás, e pela primeira vez publicamos um periódico de um estudo patrocinado pelo Ministério da Saúde, numa das melhores revistas do mundo, que é o JAMA, com o nome Brasil no título. Então, vejam que é o Brasil começando a ocupar a vitrine do mundo, e isso só é possível através de colaboração. Depois desse, foram outros estudos, como esse, por exemplo, que a gente publicou no JAMA Cardiology, sobre o estudo de ticagrelor em pacientes que recebem trombolítico para o infarto. Esse foi o estudo Secure PCI, que também foi um estudo nacional, onde a gente testou em 4.000 pacientes, é o maior estudo já feito de doses altas de estatina na entrada do infarto, ou seja, logo no começo da apresentação do paciente que chega com infarto. O estudo TREAT, de novo, publicado no JACC o ano passado, quando a gente viu o subgrupo de pacientes que tinham infarto com supra, desnivelamento do segmento ST. Então, vejam, senhores, que começam uma série de publicações que até então não aconteciam com investigadores brasileiros, o que mostram o poder da colaboração. E aí, em 2020, no começo de março, vem a pandemia do Covid-19, todo mundo sabe, realmente afetando todos de maneira social, psicológica, profissional, econômica, assim por diante. E a grande pergunta é como a gente trata esses pacientes de uma maneira confiável, e todos tentando descobrir o tratamento que possa ajudar os pacientes. E a resposta é: a gente simplesmente não sabe muito bem como tratar esses pacientes ainda. Começamos a aprender agora com algumas intervenções baseadas em vários ensaios randomizados como fazer isso. Mas eu sempre gosto de lembrar, né, que a importância da pesquisa de alto nível. Então, vejam que não tem jeito. Se eu quiser saber se algo funciona, eu preciso do ensaio randomizado. Eu preciso do ensaio randomizado para saber se a droga A é melhor que a droga B. Porque, senão, os vieses são muito grandes e eu não consigo ter, com certeza, a minha resposta para aplicar na prática clínica. Porém, a realidade é que a maior parte das decisões médicas, isso é antes do Covid, hein? Elas, infelizmente, não são baseadas em alto nível de evidência, e na época do Covid, então, isso é pior ainda. Né? Então, esse é um paper que a gente publicou no Lancet no final do ano passado, mostrando que as decisões médicas são, na sua grande maioria, baseadas em evidências que não são sólidas, e isso é um problema. Esse é um paper que a gente publica há 1 ano e meio atrás no JAMA, mostrando que de todas as diretrizes em cardiologia, imaginem os senhores, na cardiologia, que nós temos aí inúmeros ensaios grandes, randomizados, etc., só 8,5% das recomendações são provenientes de nível A, ou seja, são recomendações que a gente sabe com certeza se algo funciona ou não funciona. Então, imaginem que isso é na cardiologia, imaginem se nós pegarmos outras áreas, e imaginem se nós pegarmos COVID. E por isso que a gente publica esse paper há 2 meses atrás, mostrando a importância dos ensaios randomizados versus o senso comum ou a observação clínica, onde a gente mostra que a observação clínica e o senso comum não são suficientes. Então, a gente precisa de menos senso comum e mais
os ensaios randomizados. Por quê? Porque o senso comum vai errar. Veja, esse é um exemplo clássico do começo da década de 90, onde existia o senso comum, falava, bom, se o doente tem mais arritmia pós-infarto, vamos tratar essa arritmia. E quando a gente faz o estudo randomizado, vejam, senhores, que quem recebeu o tratamento para arritmia, na verdade, morreu mais. Ou seja, o senso comum falava para tratar, o ensaio clínico randomizado mostrou que tratar, naquele caso, significava aumentar a mortalidade. E vejam a quantidade de exemplos que nós temos. Esse é um paper que eu gostei muito de escrever, porque é algo que realmente sempre tocou meu coração em termos de importância. Veja os exemplos na medicina onde o senso comum fala uma coisa, então vamos dar estrogênio para a mulher na menopausa, vamos repor vitamina B, vamos repor folato, vamos aumentar a hemoglobina do paciente renal crônico, tudo achando que, olha, baseado na observação clínica, vai dar certo, vai melhorar os desfechos clínicos desses pacientes. E quando a gente faz um estudo randomizado, vejam, senhores, que a direção é toda oposta. Na verdade, eu reponho estrógeno, eu mato mais, eu tenho mais infarto, eu reponho vitamina E, eu aumento a insuficiência cardíaca, eu reponho, eu subo a hemoglobina no paciente renal dialítico, os pacientes acabam tendo mais morte, mais infarto e assim por diante. Então, vejam que nem sempre o senso comum e a observação clínica vai se traduzir numa verdade. E o gold standard para a gente saber qual é essa verdade é o ensaio clínico randomizado bem delineado. E por que acontece isso com o senso comum? Bom, eu gosto muito dessa frase do Einstein, onde ele dizia que o senso comum nada mais é do que uma coleção de preconceitos que a gente adquire quando a gente tem 18 anos. E por isso que não vai funcionar. Imagina a gente usar hoje o nosso conhecimento que a gente tinha em 18 anos realmente para tomar alguma decisão. E o Voltaire define, no meu ponto de vista, o problema do senso comum. O problema do senso comum é que ele não é tão comum quanto a gente gostaria que ele fosse. E por isso que a gente tem que confiar, sim, nos ensaios randomizados para poder gerar evidência de ponta. E nesse cenário, e dentro ainda mais do Covid, a gente publica esse paper hoje, no começo do ano, até antes de explodir a Covid, onde nós temos que buscar, portanto, novos meios de conduzir ensaios clínicos randomizados. Ensaios clínicos randomizados que sejam mais pragmáticos, que sejam mais eficientes, que os processos sejam mais ativos, mais eficientes no sentido de não pular etapas, mas sim tornar os aspectos mais eficientes, mais ágeis, para que a gente possa ter mais respostas mais rapidamente, porém sem pular etapas. Isso é muito importante, pessoal. E nesse cenário vem a coalizão Covid-19, que é realmente um passo nesta direção, onde 8 instituições importantes do Brasil se unem, aí o Einstein, o HCOR, o Sírio, o Moinhos de Vento, o BCRI, a Bricanet, a Beneficência Portuguesa e o Oswaldo Cruz, se unem para que realmente, num comitê executivo, a gente desenhe estudos de maneira correta, com toda a robustez científica que esses estudos têm que ter, a despeito de estar numa pandemia, sem pular etapas e, consequentemente, dê respostas que o mundo exigem. Existe um comitê diretivo mais amplo... Dá audição, minha filha. Tira o coisa do pé, Ian. São um comitê diretivo, então, um pouco mais amplo, onde nós temos aí um grande número de colaboradores que ajudam nesses projetos. E aí a gente desenha, de começo, 7 estudos. Então, estudo 1, 2 e 3, testando cloroquina, azitromicina e corticoide no paciente com Covid, todos randomizados. Estudo 4, testando anticoagulação plena. Estudo 5, a cloroquina fora do hospital. Estudo 6, testando tocilizumab, um anti-interleucina 6. E o estudo 7, testando aí, observando a qualidade de vida desses doentes no longo prazo. Então, esses são 7 estudos que, de início, foram planejados. Hoje, a gente já está, na verdade, no coalizão, se eu não me engano, é 13, 12 ou 13. A gente já tem aí vários outros estudos em andamento. E vejam o poder dessa união, pessoal. O primeiro paper de cloroquina publicado no New England, com totalmente investigadores nacionais. 3 semanas depois, o estudo 2 da azitromicina no Lancet, dando uma resposta para o mundo sobre a azitromicina. E na mesma semana, 2 dias depois, o estudo do corticoide publicado no JAMA. Ou seja, os 3 primeiros estudos da coalizão publicados nas 3 melhores revistas do mundo dentro de um mês.
JAMA, New England e Lancet, totalmente com autores nacionais, colocando o Brasil na vitrine do mundo. Nem o grupo Recovery, com um N muito maior que o nosso, até agora publicou 3 papers. Eles publicaram um paper de corticoide. Então vejam que o Brasil agora jogando um papel importante entre os jogadores, entre os atores na Covid mundial, com talvez um dos grupos mais fortes que nós temos em termos de estudos em andamento, diversificação de tópicos e confiabilidade nas respostas para ajudar o tratamento da Covid-19. Mostrando que a cloroquina realmente não funcionou, mostrando que a azitromicina também não funcionou e mostrando que o corticoide sim funcionou. Então vejam que não são só dados que ajudam para corroborar com dados mundiais, mas que ajudam a população particularmente nacional. Seguindo essa linha, nós estamos formando também a coalizão cardiovascular, junto com o Otávio e com o Álvaro, onde nós vamos tentar unir os investigadores brasileiros, com uma ideia de ter aí 1.000 centros de pesquisa no Brasil e poder ter um papel, talvez, que nenhuma outra instituição no mundo, nem a Duke, nem a McMaster, nem Harvard e nem outro grupo tenha, porque, de novo, a gente consegue uma colaboração importante e unir forças que estão aí precisando ser unidas para que a gente possa atingir resultados pouco comuns. Outro exemplo de colaboração foi esse estudo Brace Corona, agora feito entre o BCRI e o IDOR, o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, da Rede DOR, onde nós aí existíamos essa dúvida, né, no começo da pandemia, será que eu suspendo meu inibidor da ECA, meu enalapril, meu captopril? Será que eu mantenho o meu BRA, o meu losartan da vida? Porque parece que quem toma essas drogas podem aumentar a mortalidade. Então, vejo que essa foi uma colaboração entre o Instituto DOR, o IDOR, de Pesquisa e Educação, e o BCRI. Então, a gente desenha um estudo randomizado. Então, ao invés de ficar falando, não, olha, o meu paciente que manteve melhorou. Não, o meu outro paciente que suspendeu piorou. Não adianta essas observações clínicas individuais. Então, a gente faz um estudo randomizado, onde a gente randomiza quase 700 pacientes para parar por 30 dias o inibidor de ECA, ou o BRA, ou continuar o inibidor de ECA e o BRA. E a gente é o primeiro grupo a dar essa resposta para o mundo. Vejam o que é o pragmatismo. O projeto foi desenvolvido em março desse ano e a gente apresenta no Congresso Europeu de setembro, do dia 1º, na sessão mais importante do Congresso, que é a sessão Lay Breaking. Ou seja, em 5 meses, a gente desenhou um estudo, executou o estudo randomizado e deu a resposta para o mundo com todo o rigor científico que a pesquisa clínica exige e respeitando os aspectos éticos, inclusive da pesquisa clínica, que são fundamentais, que a gente não retroceda em tudo que a gente ganhou nas últimas décadas em termos de aspectos éticos relacionados à pesquisa clínica. E aí a gente dá a resposta para o mundo que não houve diferença entre suspender e continuar os inibidores de ECA cobrar nesses pacientes com Covid. Vejam aí os senhores que as taxas de pacientes vivos e fora do hospital ao final de 30 dias foi basicamente igual, 91,8% em quem suspendeu o inibidor de ECA e BRA, 95% em quem manteve. Então, a gente dá realmente aí, sem diferença na mortalidade, veja a mortalidade basicamente idêntica entre os dois, mas através de um estudo randomizado. Então, o Brasil é o primeiro país e o primeiro estudo que dá essa resposta para o mundo de maneira confiável, que não há benefício em suspender os inibidores de ECA e BRA, e, portanto, a gente não deve usar a Covid-19 como a indicação de suspender essas medicações. Se a gente tiver que suspender, tem que ser outras indicações que a gente já conhece, como, por exemplo, se o paciente chegar chocado, se o paciente tem uma piora muito aguda da função renal, aí a gente eventualmente vai poder suspender os inibidores de ECA e BRA, mas não usar a Covid-19 para suspender essas medicações. Então, a resposta que o Brasil dá para o mundo de uma maneira inédita, mais uma vez, através de uma colaboração entre 29 hospitais da Rede DOR e o BCRI em São Paulo. Então, de novo, pessoal, sem dados, a gente é simplesmente só mais uma pessoa com uma opinião, e uma opinião isolada não é suficiente para que seja conduta sistemática e rotineira, seja nacionalmente ou mundialmente. Portanto, a gente precisa saber gerar o dado adequado. E para finalizar, minha última parte da aula, umas palavras importantes sobre o papel da mentoria, né? E da onde vem essa palavra, né? Mentoria ou mentor? Então, essa palavra vem da mitologia grega, né? Onde, na verdade, Odisseu, quando foi em busca da conquista de Troia, sabia que ia ficar muito tempo fora
e aí pediu ao seu amigo, né, mentor, que era um amigo fiel a ele, que fosse responsável por cuidar do filho, ensinar os aspectos de valores, força de vontade, coragem para o seu filho. E aí surgiu essa palavra mentor, que a gente usa até hoje. E aqui são algumas definições, né, de mentoria ou de tutoria, onde a pessoa, ou um desenvolvimento pessoal, de relação pessoal, onde a pessoa mais experiente ajuda o menos experiente, ou então um processo informal de transmissão de conhecimento, aspectos sociais, psicológicos, que são percebidos como algo relevante para quem está recebendo, tanto do ponto de vista da sua carreira, ou do seu trabalho, ou até do seu desenvolvimento profissional. Vejam que interessante, esse é um paper publicado há 10 anos atrás, onde foram grandes líderes da medicina cardiovascular foram entrevistados e perguntaram quais são os aspectos importantes, né? Quais são as características importantes desses líderes cardiovasculares do mundo inteiro, né? E vejam que alguns aspectos foram comuns a todos eles. Então, vejam, curiosidade enorme, paixão pela medicina, trabalhar excessivamente, dormir pouco, menos que 6 horas por noite, pessoas extremamente focadas, com personalidades fortes, com capacidade de fazer amizades, consumo de pouco álcool, essa eu tenho um pouco de dúvida, depende do lugar que a gente pegar, eu acho que não cabe muito, mas enfim, pouco álcool, devotados à família, e vejam que interessante, pessoal, em todos eles, ter bons mentores e bons professores. Não tem jeito, todo mundo que é um líder, todo mundo de sucesso, vai mencionar que na sua trajetória de sucesso foi fundamental o papel dos mentores e dos seus professores. E quais são alguns conselhos que eu dou, então, para os orientandos, para quem está recebendo isso? Que não é necessariamente o que você quer se tornar, mas é como você quer gastar seu tempo. Lembrar que todo mundo tem a mesma quantidade de tempo do mundo. São 7 dias por semana, 24 horas por dia. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. É o que você faz com ele que importa. Então, maneje bem seu tempo. Lembrar que os mentores ou os orientadores, eles não são um mapa, ande 2 passos para cá ou 2 passos para lá. Eles são uma espécie de bússolas, eles te dão direções e vai caber a você encontrar o seu caminho. Lembrar que a mentoria lateral, né, que a gente chama de pelos pares, é muito importante. Ou seja, não simplesmente as pessoas mais velhas ou os mais novos, mas os nossos pares nos ajudam muito a aprender. Lembrar de tentar criar oportunidade para o seu mentor poder te ajudar, não esperar que tudo caia de mão beijada, porque, como eu costumo dizer, né, a favor da maré é só peixe morto. Então, a gente precisa realmente correr atrás das oportunidades. E lembrar que se a gente ficar só realmente esperando que as coisas caiam no nosso colo, dificilmente isso vai acontecer. De novo, se você está pensando em se tornar um orientador, é importante que você tenha um compromisso de orientar, de ser um mentor, né, e não um tormentor, né? Ou seja, você ajudar as pessoas e não ser um tormento na vida do seu orientando. Obviamente, ver quais são os aspectos que você pode ter uma tutoria mais adequada, se você tem mais características clínicas, ou mais pesquisas, ou mais administrativas, assim por diante. Lembrar que você vai ser um modelo, então as pessoas vão seguir vocês como modelos. Então, prestem atenção nesse modelo que vocês querem deixar, mantenham a visão global das coisas e lembrar que, de novo, o que a gente planta num aluno, o aluno ele é como se fosse uma casa em construção, né? Ou seja, como já dizia o professor Antônio Carlos Lopes, é uma casa em construção. Quando a gente joga tinta no reboco, aquela tinta vai ficar para o resto da vida. Depois a gente pode pintar a casa de verde, amarela, de azul, mas a tinta que a gente joga no reboco, quando a pessoa é um aluno ou orientando, é uma casa em construção e aquilo vai ficar para sempre. E por isso que a gente fala que tem 3 pessoas na universidade. O instrutor é aquele que vai passar a informação, é o cara que chega, fala, ó, insuficiência cardíaca, dá falta de ar, amanhã eu volto. O professor é aquele que se preocupa um pouco mais com a vida do aluno e realmente com a carreira do aluno. Ele passa a informação, mas ele se preocupa. E realmente vem o mentor aí, que é aquele que vai tocar o coração do aluno, é aquele que vai passar o conhecimento, é aquele que se preocupa com a carreira do aluno, mas é aquele que vai tocar o coração do aluno, de modo que o aluno nunca mais vai ser como ele foi anteriormente, e vai seguir aquele mentor como um modelo de vida, não só de profissional, não só de pessoa, não só de professor, mas um modelo a ser espelhado
no futuro. Então, é esse mentor que a gente tem que buscar resgatar nos dias de hoje. Então, lembrar que a tutoria, na verdade, não é a vida versus o trabalho, mas achar isso que é chamado nos Estados Unidos de life balance. Então, esse equilíbrio, né? Acho que a gente está aprendendo que talvez a grande palavra da pandemia que a gente aprendeu seja o equilíbrio. A gente tem que estar fazendo esse equilíbrio, às vezes vai ser um equilíbrio, às vezes, dinâmico, como eu costumo dizer, às vezes mais deslocado para um lado, às vezes mais deslocado para o outro, mas eu acho que é fundamental que a gente encontre o equilíbrio para que a gente possa atingir o sucesso. E a mentoria pode começar bem precoce, né? No meu caso, aqui trazendo alguns exemplos com o meu pai, o professor Antônio Carlos Lopes, onde logo cedo eu, nos corredores da Escola Paulista, tendo gosto pela pesquisa e pelos os achados microscópicos da mitocôndria em pacientes que usavam beta-bloqueador e cocaína. Então, realmente, a mentoria ela pode começar desde cedo em casa, muitas vezes. E um tom pessoal aqui, para quem acredita em destino, vejam os senhores, isso aqui sou eu com 12 anos de idade, com uma calça que eu não tirava de jeito nenhum, que eu adorava, e meu padrinho aqui do lado, e essa calça, naquela época, era da Duke University. Naquele momento, eu nem sabia o que era a Duke, e vejo que é o destino, no final, acabei virando professor titular de cardiologia nessas universidades 25 anos depois. Então, algo para se pensar também para quem acredita em destino. E, por terminar, eu acho que a globalização ela veio para ficar. Como eu disse, ela é uma necessidade, a colaboração, para que a gente sobreviva na medicina do século XXI. Obviamente, o trabalho em equipe é fundamental, o pessoal tem mais trabalho do que gente para fazer, então a gente tem que aprender a dividir, a gente tem que aprender a somar com o expertise de cada um, e tem espaço para todos liderarem. É fundamental que a gente aprenda isso, é fundamental que a gente entenda a importância da tutoria e da mentoria, seja ela com pessoas mais novas, seja ela com nossos pares, e seguir como modelos para as pessoas. E eu definiria a grande capacidade de trabalhar em equipe, ou dessa colaboração, que eu mostrei aqui exemplos de como isso funciona, é a habilidade de fazer com que pessoas comuns, como todos nós, atinjam resultados pouco comuns, como, por exemplo, 3 publicações nas 3 melhores revistas do mundo num período de 3 semanas. Essa é a prova cabal de que a colaboração é a única maneira de sobreviver na medicina do século XXI. Então, muito obrigado pela atenção e eu estou disponível para responder qualquer pergunta. Renato, sem palavras para te agradecer. Isso aqui não tem preço, é priceless. Muito obrigado mais uma vez. Olha, fantástica, inspiradora as suas palavras. E eu vou abrir para as pessoas perguntarem. Vamos ver se algum colega gostaria de se manifestar, perguntar, elogiar também, mas vamos ver se a gente tem pouco espaço aqui para perguntas, mas os elogios já estão surgindo aqui no chat. Mas vamos focar aqui em aproveitar um pouco mais do professor Renato, e eu posso começar com uma pergunta enquanto as pessoas pensam. Renato, nós estamos, então, focando um pouquinho aqui na nossa situação enquanto instituição que é do terceiro setor. Então, nós estamos no terceiro setor, é uma instituição que é uma OS que faz gestão de vários serviços no Brasil, e nós estamos estruturando um centro de ensino e pesquisas novo, reestruturando. Já existem várias iniciativas de pesquisa clínica pela excelência do corpo clínico em vários serviços que a OS trabalha. Então, existem iniciativas isoladas que estão sendo agora, começando um processo de coordenação através de um CEP, né, um Comitê de Ética em Pesquisa, na verdade, um Centro de Ensino e Pesquisas que contém um Comitê de Ética em Pesquisa também. Qual seria, eu fiz essa pergunta para o Álvaro, e eu queria ver agora de você, e qual seria o seu conselho para um centro de ensino e pesquisas que está se iniciando com essas características no Brasil, tendo em vista nosso potencial de colaboração? Temos mais de 1.000 leitos sob nossa gestão, mais de 200 leitos de terapia intensiva. Então, queria ouvir de você, o que você nos recomendaria como mentor para nós? Germano, importante a pergunta, e a gente poderia ficar 1 hora aqui falando do que é necessário, mas eu acho que, de maneira geral, invista em pessoas, né? Acho que o Brasil precisa aprender que não é mais que nem a gente vê verbas da FAPESP, da CAPES, onde você pode pedir 30 microscópios de 2 milhões e eles dão.
e aí você pede R$5.000 para uma coordenadora de pesquisa e eles não dão. Então, assim, invista em pessoas, não em máquina, nem em parede, porque isso é consequência, tá certo? Invista nas pessoas certas, se afilie aos grupos corretos e mantenha os princípios bem estabelecidos, ou seja, não tem atalho nessa carreira, né? A gente sabe que o atalho não vai levar a nada, e como eu costumo dizer, não tem free lunch. Então, tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que se sacrificar para que a gente possa correr atrás e as coisas aconteçam. Então, se tem os princípios corretos, estabeleça esses princípios desde o começo, baseado não em fins econômicos, não em fins de ego, mas em fins de avançar a medicina, de melhorar o atendimento aos pacientes. E aí todo o resto, eu acredito que quando a gente faz isso bem feito, naturalmente se encaixa conforme a gente vai seguindo. Excelente, é isso aí. Bom, perguntas, pessoal? Eu já estou explorando demais o Renato aqui. Não, fica à vontade. Tem pouca coisa para fazer, né, Renato? Tem pouco paper para apresentar. Vamos ver aqui. Olha, aqui tem umas perguntas, tá? Tem da Gabriele. Professor Renato, quais seus conselhos para estudantes de medicina que se interessam pela área de pesquisa clínica? Infelizmente, na Universidade de Pernambuco, tem poucas oportunidades de pesquisa clínica, infelizmente. O que é que você falaria para ela? Eu acho que, de novo, né, a gente tem que sempre buscar algo a mais, mesmo que a gente não tenha isso tão perto de nós, né? Veja no meu caso, quando eu acabei meu doutorado, quando eu olho para trás hoje, eu vejo meu doutorado, tenho quase vontade de chorar, mas era o que eu podia fazer naquele momento, era o melhor que eu podia fazer, e foi por conta disso que eu acabei vindo para a Duke, e a minha carreira acabou tomando essas dimensões. Então, assim, tente achar um mentor que possa te dar essas respostas. Se esse mentor não tiver na sua faculdade, talvez esteja em alguma outra faculdade no mesmo estado. Se não tiver no mesmo estado, talvez busque em outro estado, né? Tenta fazer sua residência em algum outro lugar, entre em contato com alguma pessoa que você admire, que você queira trabalhar, e não desista com os primeiros nãos, né? A gente recebe muito não na vida, né? Eu me lembro quando eu cheguei na Duke, eu era, né, estrangeiro, não tinha nenhum brasileiro até então, na verdade, nenhum estrangeiro que tinha tido sucesso aqui dentro da Duke. E eu me lembro que os americanos recebendo todos os projetos no colo, de mão beijada, e eu implorando para brigar pelos meus, e as portas se fechando, e as pessoas, não, eu vou sair agora, não posso amanhã. E faz parte, né? Faz parte. Não desista, porque não tem free lunch, como eu falei. Esses nãos vão ser muito importantes na sua vida no futuro, para você realmente conquistar algo que ninguém vai poder jamais tirar. Então, não tem jeito. Eu acho que busque as pessoas que você acha adequada, busque nos mentores os seus caminhos, e você vai acabar chegando lá, mesmo que não esteja na sua universidade, ou na sua disciplina, ou na sua cidade, porque muitos de nós também saímos e fomos atrás disso, buscar em outros lugares. Renato, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que você já respondeu, né, de certa forma, que era: que conselhos dás para um colega angolano, provavelmente aqui pela regulação do texto, que conselhos dás para um pesquisador jovem melhorar a qualidade dos seus dados para publicar em revistas de bom fator de impacto? Acredito que você já tenha respondido, se você quiser complementar isso, Renato. Mentoria, né? Não tem jeito. Então, quando a gente pega uma tese que não é publicada num lugar bom, a culpa não é do aluno, a culpa é do orientador, tá certo? E, infelizmente, muitos orientadores que estão dando aula hoje em dia por aí tinham que estar no bancos escolares aprendendo. Então, lembrar que a gente tem que ter as pessoas que já fizeram isso, que já fazem isso, para poder nos orientar. Não tem como, ninguém nasce sabendo. Então, para você saber como a coleta de dados é feita da melhor maneira possível, tem que ter alguém experiente para poder te orientar a primeira, a segunda, a terceira, e aí na quarta em diante você faz sozinho, você busca o seu conhecimento sozinho, e você se tornou melhor, e aí o seu trabalho vai ser orientar os mais jovens que vão estar chegando depois de você. Olha, Renato, eu vou falar para você que eu já vi muita aula boa nessa vida, viu, cara? Eu já vi aulas inspiradoras aqui mesmo, né, nessas últimas 3 aulas, essa sua é a terceira nessa sessão, e sem nenhum exagero, foi uma das melhores aulas que eu já vi na minha vida, cara. As mais inspiradoras, e eu fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente, viu? Muito legal mesmo. O doutor André, você deve estar ansioso para dividir suas palavras também com o doutor Renato, com os presentes. Por favor.
Oi, eu estava aqui anotando algumas coisas aqui interessantes, viu? Primeiro, parabéns, Renato. A primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: filho de peixinho, peixinho é, viu? Manda um abraço aí para o teu pai. Tivemos bons momentos juntos. E eu vou lhe mandar uma foto muito interessante dele. Acho que o Zé Maria, que é nosso diretor técnico, está nos ouvindo. Quando ele foi, eu tenho um especial interesse em uma das minhas linhas de pesquisa e humanização, e no 8º simpósio nosso internacional de humanização, ele nos deu o prazer de estar presente e fez uma palestra muito interessante, e nós temos uma foto juntos, muito interessante, depois eu mando para você, que é muito... Acho que você mandar para ele, não sei se na época eu enviei. Mas, alguns pontos. Primeiro, como o Germano falou, a nossa audiência chegou aqui a 65 pontos de participação, não é? E nós temos nos nossos auditórios, todos os auditórios participando, o do Hospital de Registro, o Hospital de São José dos Campos, o auditório do HDT, onde tem vários colegas lá partilhando. Todos compartilharam, depois esta palestra, como todas as outras, ficam no nosso site gravadas, quem não pôde assistir essa brilhante apresentação pode voltar a ter, e também as perguntas. Quer dizer, foi extremamente interessante. Como o Germano disse, eu vou fazer algumas observações. O Instituto Sócrates Guanais, ele tem há 20 anos, e a missão do Instituto o maior compromisso é com o ensino. Ensino, pesquisa, gestão e consultoria. Se eu for colocar uma ordem, é essa ordem no que eu acredito. Ensino porque, como você mesmo diz, o grande elemento é você ensinar, você poder passar qualquer coisa que você tenha. Se você é pesquisador, você vai ensinar a pesquisar. Se você é um assistente, vai ensinar a assistir. Que é o que você começou dizendo. O grande elemento da missão, eu anotei aqui, é você compartilhar, to share. Você não pode, a maior maneira de se compartilhar é ensinar, é ter discípulos, é ter pessoas que estarem ali no dia a dia. Então, eu achei muito a da Duke, né, que eu tenho uma grande admiração, porque é um objetivo muito prático, que eu digo de pesquisa, de que o grande objetivo é desenvolver, e eu concordo plenamente, é isso que eu pretendo no Instituto, desenvolver e compartilhar condutas que melhorem o cuidado ao paciente. Eu vejo, muitas ações de um indivíduo pesquisa por publicação, e que diretamente não leva a um exemplo prático. Um exemplo prático que eu digo de inovação e pesquisa do Padman, que virou um inovador, não é? Um indivíduo que tinha formação básica, primária na Índia, e ganhou o prêmio da Unesco e depois doutor honoris causa, porque ele inovou para uma necessidade que mudou a mortalidade e morbidade na Índia, somente fazendo o quê? Absorventes para mulheres, quando ele viu que ainda no século XX, no XXI, as mulheres indianas, só apenas 18% usavam absorvente. Ele, indignado com isso, a pergunta, a curiosidade, ele vai e diz assim: vou criar um absorvente barato, que seja eficiente, né? Eficaz e eficiente, mas que possa ser construído em casa. Ele levou 10 anos desenvolvendo, com toda a resiliência, a família expulsou ele de lá, porque achava aquilo uma imoralidade, a cidade dele também, e ele persistiu e fez. Com isso, ele reduziu a mortalidade e morbidade da Índia. A partir de então, em 5, 6 anos, 40% das mulheres indianas, por essa inovação, né, estavam usando absorventes. Isso evitou infecções, esterilidade precoce, etc. Então, para mim, isso é um exemplo de inovação, de coisa prática, certo? E quem quiser ver, depois eu li o livro, está na Netflix, chama-se Padman. Bem, então, eu acho isso um elemento muito prático. E o interesse do Instituto é justamente, dentro da pesquisa, a gente produzir pesquisa, mas principalmente auxiliar que pessoas e instituições fazer parcerias possam, como muita gente perguntou, como é que eu posso fazer pesquisa? Como é que eu posso me iniciar na iniciação científica? Hoje se sabe que a iniciação científica se começa nas escolas primárias, ensinando o garoto, claro,
não a metodologia, mas a pergunta. Fazer a pergunta é essencial. E o garoto começa a saber fazer pergunta lá bem cedo. Bem, então, eu achei muito interessante, quero dizer que o Instituto acredita muito nisso, quer estar participando. A própria criação do Instituto, quando eu fiz, com 39 anos, foi porque a gente buscou parcerias, tive grandes mentores, como o professor Max Herreweill, né, os grandes pesquisadores da terapia intensiva, pai da terapia intensiva, convivi com ele, foi um grande mentor, o professor Peter Safra, mas uma coisa que eu ia dizer, a gente procurou parcerias, mas por que essas parcerias não duraram mais? Porque as instituições que estavam aqui no Brasil não eram estáveis para manter, entendeu, Renato? Então, eu tive numa fundação, fiz uma parceria, o professor fizemos grandes relações, mandamos fellow para lá, e depois a instituição aqui no Brasil, eu não tinha um elemento de comando, eu estava ali como diretor, mas não podia decidir, se desfez. Esse foi um dos pontos que eu digo, a gente tem que estar numa instituição que seja mais flexível. Infelizmente, nós temos, não todas, mas as nossas universidades públicas, elas são muito burocráticas, né? Diferente dos Estados Unidos, seja Duke University, Harvard, Stanford, non-profit organization, eles têm uma liberdade nesse sentido. Então, o que o Instituto está fazendo, o que o Germano fez, é a gente recriar. A gente teve muitos parceiros, inclusive o INCOR, o Instituto of Critical Care, o Salpêtrière em Paris, que a gente quer refazer, porque agora nós temos uma instituição sólida, onde a gente tem vários parceiros e aonde a gente pode, com todas as dificuldades, pode liderar esse processo. Antes, eu dependia de outras pessoas, hoje a gente pode aglutinar. Então, nós estamos trazendo cada vez mais parceiros, estamos reativando essas parcerias, eu concordo plenamente, você sempre tem que ter um mentor, um mestre pessoal e institucional. Né? O INCOR, para a gente, por isso que o nome foi o nosso primeiro convênio, e nós homenageamos o professor Decour, há um porquê, porque meu doutorado foi no INCOR, do Germano também, e um homem que levou isso. Mas nós tivemos uma grande parceria com o INCOR, e depois mantivemos isso por 8 anos ativo, e depois ele passou a estar inativo, por quê? Porque a instituição com quem eu fiz o convênio, o nosso hospital da cidade, tudo, ela passou a não apoiar mais, aí perdeu o apoio institucional. Hoje a gente retorna com mais força para poder resgatar estas parcerias, essas mentorias, e também trazer novas ações. Essa é a grande função, missão da instituição. A maior missão do Instituto, e quando eu fiz meu doutorado, eu reconheço, quer dizer, eu, naquele momento, dizia assim, eu quero saber o suficiente, e meu doutorado faz sentido, mas para poder ampliar parcerias e condições de formar novos doutores. Condições de a gente ampliar esse elemento, porque eu disse assim, ou eu me dedico, que você é uma pessoa dedicada a isso, ou eu crio uma instituição que facilite isso para um novo mundo. E eu acredito muito nisso, em parceria. Eu digo sempre o seguinte, dinheiro tem. Nada se faz sem um dinheiro bom. Dinheiro tem, agora o dinheiro sempre ele vai onde tem uma boa ideia. Uma ideia estruturada. E onde tem transparência e eficiência com o gasto, com o custo. Tem dinheiro, como você mostrou aí, esse trabalho magnífico que vocês fazem, certamente, por que eles estão investindo? Porque eles estão vendo seriedade de trabalho, metodologia, ninguém bota dinheiro para perder em pesquisa em lugar nenhum. Então, tem, não é? Meu irmão sempre diz, olha, tem muito dinheiro, eu tive uma reunião com o Bill Gates, e ele diz, olha, a Bill e Melinda Foundation queria botar mais dinheiro no Brasil e na Sul-América. Mas ele tem poucos, ele tinha naquela época, quando ele falou, apenas 2 grandes projetos aqui, porque ele disse que ele não conseguia. Quando o indivíduo tinha eficiência, às vezes ele não tinha transparência. Quando tinha transparência, ele não tinha a eficiência necessária. Então, onde ele juntar essas 2 coisas em qualquer área, eficiência com a sua missão e transparência para um retorno da pesquisa, da sua missão autossustentável tem que ter, para o founding, né, para o raising, vai acontecer. Então, eu agradeço aí, foi
foram objetivamente, você passou grandes considerações, né, que mostram por que vocês estão no caminho do sucesso, e certamente isso vale não só para as pessoas que estão assistindo, mas para as instituições. Você vê que as palavras-chave são colaboração, coalizão. O mundo hoje, como um todo, está vivendo isso, e o Covid está nos mostrando. O mundo hoje não pode ser mais separado. Seja na ciência, na economia, no elemento ambiental, a palavra é parceria. A palavra é ter humildade, é trocar experiências, é não ter preconceitos, entendeu? Ficar descobrindo a roda não existe. Então, e a sua apresentação mostrou isso tudo, de maneira objetiva, moderna, está de parabéns, e nós, aqui o Instituto, temos todo o interesse, lhe digo aqui abertamente, e de a gente estar podendo contribuir com as nossas capacidades e limitações, onde ele puder estar. O Instituto, hoje, ele tem, nas suas 9 unidades, 1.098 leitos, sendo desses 230 agora leitos de UTI, certo? Em 4 estados diferentes, em 4 sítios, né? No Centro-Oeste, em Goiás, em 4 regiões, no Nordeste, na Bahia, no Sul, né? Ou no Sudeste, no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo, certo? Então, nós estamos aí trabalhando nisso, com várias parcerias. O professor Ramires faz parte do nosso centro, no nosso Comitê de Ética e Pesquisa, que a gente está formatando para ter um próprio para agilizar, que está presente aí o Germano, apoiando e liderando isso, montando. A professora Ângela Tarrara, aqui titular, e nossa conselheira também presente, a Fialho também, Bárbara Fialho, e o professor, né, o nosso professor José Francine Ramires, né, nos apoiando, que é um mentor da gente também, e aí presente sempre nas sessões, ele que abriu a sessão, a primeira, e ele sempre fazendo comentários, e o comentário dele é muito importante, quando ele formata hoje, diz assim: brilhante apresentação, Lopes. Então, professor, obrigado. Renato, muito obrigado aí, uma apresentação realmente que vale a pena ver de novo. Eu que assisti, depois vou assistir novamente com muito cuidado, entendeu? E vai estar presente no nosso site. São essas minhas considerações. Parabéns. Obrigado, André. Obrigado, Germano, aí, sempre pelo carinho. Para quem não sabe, né, na época de residente, eu fiquei um tempo no INCOR, passando com o Germano lá no ambulatório de ciência cardíaca, aprendi bastante. Então, acho que isso é importante. A gente vai trocando experiências e se tornando pessoas melhores. Então, obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre e sempre à disposição para ajudar. Renato, muito obrigado, viu? Muito obrigado de verdade. Então, foi muito legal. Eu vou rever tudo de novo. Vamos conversar. Um abraço. Muito obrigado pela disponibilidade, viu? Um abração, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Feliz dia a todos. Parabéns. Vamos em frente.